Jesus resgatou você para uma nova vida, mas o passado continua tentando chamar seu nome. Como uma sombra, ele sussurra promessas vazias, tentando fazê-lo esquecer quem você é agora e o preço que foi pago por sua liberdade. Voltar atrás não é uma opção, quando a graça de Deus já abriu um caminho de luz para você. A velha vida pode parecer atraente, mas ela é uma armadilha que esconde correntes e dores. O mundo quer que você troque o que é eterno pelo que é passageiro, mas Deus tem algo maior e inabalável reservado para quem permanece firme. Não se engane. O inimigo usará memórias e saudades para tentar roubar o que Jesus já conquistou em sua vida. Este é o momento de despertar e lembrar do chamado que o resgatou. Não permita que as mentiras do passado apaguem a transformação que Deus começou em você. A transformação que Ele realiza em nossa história é um convite para abandonar a velha vida e abraçar o caminho da graça e da verdade. Muitos, ao se aproximarem de Jesus, experimentam a libertação de vícios, medos e culpas, recebendo uma nova identidade em Cristo. Mas frequentemente, o passado tenta nos puxar de volta como uma sombra que insiste em nos lembrar do que já foi superado. A palavra de Deus declara: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esta é a base da transformação que Jesus realiza, um rompimento completo com o antigo para dar lugar ao novo. No entanto, essa jornada exige compromisso e perseverança, pois o inimigo não desistirá de tentar nos desviar. O exemplo do filho pródigo nos revela o impacto dessa escolha. Quando ele decidiu abandonar a casa de seu pai, ele acreditava estar conquistando liberdade, mas na verdade estava caminhando para a escravidão do pecado e da miséria. Longe do cuidado e do amor do pai, ele descobriu que as promessas do mundo são ilusórias e passageiras. Da mesma forma, quando tentamos voltar ao que Jesus nos tirou, acabamos rejeitando a graça que Ele nos deu e nos colocamos em uma posição vulnerável. A graça de Deus nos chama a permanecer no caminho da nova vida. Jesus nos oferece não apenas uma libertação momentânea, mas uma jornada contínua de crescimento e renovação. Ele nos convida a deixar para trás as feridas do passado e os erros que nos separavam dele. É um chamado para avançar, confiando plenamente no cuidado do Pai, que tem planos perfeitos para nós. O apóstolo Paulo nos lembra em Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Este é o princípio da caminhada cristã. Não olhar para trás, mas avançar para o propósito maior que Deus preparou. Cada passo que damos em direção a Cristo é um testemunho de fé, uma declaração de que confiamos mais na promessa dele do que nas lembranças do passado. Quando Jesus nos chama para uma nova vida, ele não apenas nos liberta do pecado, mas nos capacita a viver de forma plena. É como sair de uma prisão escura para um lugar cheio de luz. Ele não quer que vivamos presos às correntes do passado, mas que experimentemos a liberdade que só a sua presença pode proporcionar. No entanto, esse chamado exige vigilância. Assim como o filho pródigo precisou tomar a decisão de voltar à casa do pai, nós também precisamos escolher diariamente permanecer na graça de Deus. Cada manhã é uma nova oportunidade de reafirmar nossa fé e rejeitar qualquer tentação de voltar ao que já foi deixado para trás. Essa decisão é fortalecida pela palavra de Deus e pela comunhão com o Espírito Santo, que nos guia em todas as coisas. A libertação que Jesus oferece é completa, mas cabe a nós caminhar nessa liberdade. O mundo pode tentar nos atrair novamente, mas precisamos lembrar que fomos comprados por um preço alto e que pertencemos a Deus. Porque fostes comprados por bom preço,
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Este versículo nos lembra que nossa vida agora pertence a Cristo e que viver para Ele é a verdadeira liberdade. Voltar ao passado é um perigo espiritual que não deve ser subestimado. Quando Deus nos resgata e nos oferece uma nova vida, Ele nos separa do que nos aprisionava. No entanto, o inimigo muitas vezes tenta nos atrair de volta, usando enganos e ilusões para tornar o passado mais atraente do que realmente era. A palavra nos alerta sobre isso, com o exemplo de Ló e sua família. Quando fugiam de Sodoma, a esposa de Ló olhou para trás e, ao desobedecer à instrução divina, tornou-se uma estátua de sal. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Essa história nos ensina que olhar para trás, com desejo ou arrependimento pelo que ficou, pode nos paralisar espiritualmente. A esposa de Ló não apenas desobedeceu a Deus, mas demonstrou apego ao que ele estava destruindo. Da mesma forma, muitos cristãos, após experimentarem a graça de Deus, ainda sentem um desejo de retornar ao que antes lhes proporcionava conforto ou prazer temporário. Esse desejo é um dos perigos mais sutis e destrutivos da vida espiritual. O passado pode ser uma armadilha disfarçada. O povo de Israel é outro exemplo poderoso. Mesmo após terem sido libertos da escravidão no Egito, muitos começaram a murmurar e a desejar as panelas de carne e o pão com fartura que tinham enquanto eram escravos. Êxodo capítulo 16, versículo 3. Eles se esqueceram da opressão e dos gritos de socorro que haviam dirigido a Deus, permitindo que a saudade do passado obscurecesse a visão da promessa divina. O passado, muitas vezes, é pintado com uma falsa nostalgia que mascara suas dores e realidades. E, como um veneno oferecido em um cálice de ouro, o inimigo trabalha para nos enganar, fazendo parecer que as antigas escolhas eram mais fáceis ou menos dolorosas. Ele nos faz esquecer as correntes que nos prendiam e os sofrimentos que enfrentávamos antes de conhecermos a libertação em Cristo. Mas Deus nos chama para permanecer firmes e vigilantes. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Esse versículo nos lembra que, enquanto caminhamos na nova vida, o inimigo não desiste de tentar nos desviar. Ele usa memórias, pessoas e até momentos de fraqueza para nos fazer olhar para trás. A solução está em fortalecer nossa visão do futuro. Quando mantemos os olhos fixos naquilo que Deus nos prometeu, somos menos propensos a cair nas armadilhas do passado. É essencial renovar nossa mente com a palavra de Deus, lembrando diariamente que fomos libertos e que a velha vida não tem mais domínio sobre nós. Como Paulo escreve: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse processo de renovação nos ajuda a discernir as mentiras do inimigo e a rejeitar os pensamentos que tentam nos puxar de volta. Ele nos capacita a ver claramente que a antiga vida nunca poderá se comparar com a abundância que temos em Cristo. Avançar é uma decisão que precisa ser renovada todos os dias. O filho pródigo, ao deixar a casa do pai, buscou liberdade no mundo, mas encontrou fome e sofrimento. No entanto, a graça de Deus foi suficiente para restaurá-lo quando ele decidiu voltar. A diferença crucial é que ele não olhou para trás com saudade, mas com arrependimento. Ele reconheceu que a vida fora da casa do pai era uma vida de miséria,
Esse reconhecimento é o primeiro passo para resistir às tentações do passado. A saudade do passado é um teste espiritual que exige discernimento. Muitos, após experimentarem a graça de Deus, enfrentam momentos em que o passado parece mais atraente do que o presente. Essa saudade, porém, é frequentemente um engano sutil, uma estratégia do inimigo para nos desviar do caminho. A Bíblia nos mostra isso claramente na história do povo de Israel, que no deserto desejava retornar ao Egito, onde foram escravos. Quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos e das cebolas. Números capítulo 11, versículo 5. Essa falsa nostalgia obscureceu a memória do sofrimento que haviam suportado. Eles ignoraram os chicotes, o trabalho pesado e a humilhação que clamavam para que Deus os libertasse. Da mesma forma, a saudade do passado nos faz esquecer os motivos pelos quais buscamos a transformação em Cristo. A saudade é, na verdade, uma prova de nossa fidelidade a Deus. É natural que o passado surja em nossas mentes, especialmente em momentos de desafio ou solidão. O inimigo usa essas lembranças para nos enfraquecer, tentando nos fazer acreditar que o velho estilo de vida era mais fácil ou confortável. No entanto, cada lembrança é uma oportunidade de reafirmar nossa confiança em Deus e lembrar que Ele tem algo muito maior para nós. Olhando para o exemplo do filho pródigo, aprendemos que o arrependimento verdadeiro nos mantém firmes na presença do Pai. Quando ele estava no fundo do poço, alimentando-se da comida dos porcos, ele não desejou permanecer naquele estado, nem fantasiou sobre os prazeres que antes experimentara. Ele olhou para a casa do Pai com um coração arrependido e desejoso de ser restaurado. Esse mesmo arrependimento é uma arma poderosa contra a saudade. Quando reconhecemos que nossa velha vida nos trouxe dor e separação de Deus, temos a força necessária para resistir ao desejo de voltar. A saudade pode ser vencida com a lembrança da bondade de Deus. Davi declara nos Salmos: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios." Salmos capítulo 103, versículo 2. Esse versículo nos ensina que, ao invés de meditar no passado, devemos meditar nos feitos do Senhor em nossas vidas. Ele nos libertou, nos restaurou e nos deu uma nova identidade. Cada lembrança da graça de Deus é um antídoto contra as tentações do passado, ferramentas práticas para superar o teste da saudade. Mas antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e conferir a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Continuando. Oração. Quando o desejo de olhar para trás surgir, ore imediatamente, pedindo que Deus fortaleça sua fé e renove sua mente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos capítulo 12, versículo 12. Comunhão com outros cristãos. Compartilhar suas lutas com irmãos de fé pode trazer encorajamento e perspectiva. Renovação na palavra. A leitura e meditação nas promessas de Deus nos ajudam a manter o foco no futuro que Ele preparou. Saudade não é um convite para voltar, mas um lembrete de quão longe já avançamos com Jesus. Cada vez que resistimos, crescemos mais fortes e reafirmamos nossa dependência de Deus. O propósito de Deus está no presente e requer nossa atenção total.
Muitos perdem a beleza da vida que Deus está construindo hoje ao se fixarem no passado ou se preocuparem excessivamente com o futuro. No entanto, a palavra de Deus nos chama a confiar no momento presente, onde sua graça opera de maneira real e tangível. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos capítulo 118, versículo 24. Viver no presente é um chamado divino. Deus não nos trouxe até aqui para que fiquemos parados ou para que sejamos consumidos por arrependimentos ou ansiedades. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele não apenas foi recebido com amor, mas foi restaurado. O pai não o repreendeu pelo tempo perdido, mas o trouxe de volta ao convívio familiar, celebrando o novo começo. Este é o propósito de Deus: restaurar e nos guiar em um relacionamento pleno e constante com Ele. A vida presente é o lugar onde Deus revela sua fidelidade. Quando nos voltamos para o passado ou ficamos ansiosos com o que virá, perdemos a chance de perceber as ações de Deus no agora. Assim como o maná no deserto era uma provisão diária para o povo de Israel, Deus nos oferece suas misericórdias, renovadas a cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Deus trabalha em nossa vida no presente, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo. Ele usa as circunstâncias de hoje para nos preparar para o que está por vir. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos ter certeza de que Ele está conosco, nos sustentando e nos conduzindo em direção ao seu propósito. Quando colocamos nossos olhos no presente, confiando em Deus, descobrimos que Ele já está operando de forma milagrosa em nossa jornada. Viver o presente é um ato de fé. Muitas vezes, a tentação de voltar ao passado surge porque o presente parece incerto ou desafiador. Mas Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver claramente o caminho à frente. É por isso que a Bíblia nos instrui: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Essa confiança nos permite viver com propósito e alegria, mesmo em meio às lutas. Quando focamos no presente, nossa fé é fortalecida, pois vemos a mão de Deus nos guiando e provendo para cada necessidade. O presente é onde experimentamos a abundância prometida por Jesus. Ele declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Essa abundância não se refere apenas a bênçãos materiais, mas à plenitude de viver em comunhão com Ele. Cada momento presente nos dá a oportunidade de experimentar sua paz, sua alegria e seu amor. Abraçar o presente é mais do que aceitar o que Deus está fazendo agora. É também preparar o coração para o futuro que Ele está construindo. Assim como o pai do filho pródigo planejou uma festa para celebrar seu retorno, Deus tem coisas maiores reservadas para aqueles que permanecem fiéis. A fidelidade ao presente é o fundamento sobre o qual o futuro é construído. Avançar com Cristo é uma decisão diária que transforma nossa visão do futuro. Quando Jesus nos resgata, Ele não apenas nos livra do passado, mas nos conduz em direção a um futuro cheio de propósito. Este futuro é construído sobre a promessa de vida abundante, conforme Ele mesmo declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Essa vida não se refere apenas à eternidade, mas a uma jornada presente de crescimento espiritual, restauração e comunhão com Deus.
O exemplo do filho pródigo nos mostra que avançar exige coragem. Após retornar à casa do pai, ele não apenas foi recebido com amor, mas foi restaurado a uma posição de honra. O pai colocou sobre ele uma túnica, um anel e sandálias, símbolos de sua aceitação total e de sua reintegração à família. Da mesma forma, quando decidimos seguir adiante com Cristo, Ele nos reveste com sua justiça e nos dá uma nova identidade como filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Avançar significa deixar para trás as limitações do passado. Muitas vezes, as memórias de erros e falhas tentam nos reter, fazendo-nos acreditar que não somos dignos de um futuro em Cristo. No entanto, Deus não nos define pelo nosso passado, mas pelo plano que Ele tem para nós. Pois eu sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Esse versículo nos convida a confiar que o futuro com Cristo é infinitamente maior do que qualquer coisa que deixamos para trás. Para avançar, é necessário romper com tudo o que nos impede de crescer. Isso inclui pensamentos autodestrutivos, hábitos pecaminosos e relacionamentos que não edificam. Assim como Paulo declarou: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esse progresso exige um esforço contínuo, mas a recompensa é a transformação completa em Cristo. O futuro com Cristo é uma jornada de propósito. Cada passo que damos nos aproxima mais do plano divino. Deus nos chama a sermos luz neste mundo, a vivermos de maneira que glorifique seu nome e a influenciarmos outros com o amor de Cristo. Avançar não é apenas uma decisão individual, mas um chamado para impactar vidas ao nosso redor. Jesus nos deu uma missão clara: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ao abraçarmos essa missão, encontramos um sentido mais profundo em nossa caminhada. Essa jornada, no entanto, não é isenta de desafios. O inimigo fará de tudo para nos desviar, usando medos, dúvidas e tentações para tentar nos impedir de avançar. Mas Jesus nos assegura que, em meio às dificuldades, Ele estará conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Esse encorajamento nos dá força para perseverar, sabendo que não estamos sozinhos. Avançar com Cristo é uma vida de comunhão contínua. Isso significa caminhar diariamente na presença de Deus, buscando sua direção em cada decisão e confiando nele mesmo nas incertezas. É uma jornada marcada por oração, leitura da palavra e dependência do Espírito Santo. Assim como o filho pródigo encontrou alegria na restauração de seu relacionamento com o Pai, nós encontramos verdadeira satisfação ao vivermos em intimidade com Deus. O futuro com Cristo não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade presente que se manifesta à medida que confiamos nele e seguimos seus caminhos. Cada dia é uma oportunidade de experimentar sua graça, viver seu amor e caminhar em sua luz. E assim, avançamos não com medo ou dúvida, mas com fé inabalável na bondade e na fidelidade de Deus. Jesus te chamou para viver uma nova história, marcada pela graça, pela liberdade e pelo propósito eterno. Ele não apenas te libertou do passado, mas te deu uma nova identidade como filho de Deus. O que ficou para trás não pode mais definir quem você é, porque agora você caminha em direção a algo maior, algo preparado pelas mãos do Pai. Cada decisão de avançar com
Cristo é uma declaração de fé. É uma escolha que reafirma que o amor de Deus é suficiente, que suas promessas são reais e que a velha vida não tem mais lugar na sua jornada. Você foi comprado por um preço inestimável, e o futuro que ele planejou é cheio de esperança, alegria e plenitude. Que essa verdade seja sua força. Lembre-se de onde Deus te tirou e mantenha os olhos fixos no que Ele está fazendo agora. O chamado de Jesus é para caminhar em direção à luz, sem olhar para trás, com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Que a sua vida seja um testemunho vivo de que em Cristo não há perdas, apenas recomeços. Hoje, se o seu coração sente o desejo de voltar para os braços de Jesus, saiba que Ele está de braços abertos para te receber. Talvez você tenha se afastado, talvez as lutas e tentações tenham te feito olhar para trás. Mas a graça de Deus é maior que qualquer erro ou distância. Ele te chama para uma reconciliação, para uma nova chance de caminhar ao lado dele, rumo à salvação eterna. Se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo ou começar uma nova jornada de fé e transformação, declare isso agora mesmo. Comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Deixe que essa decisão seja um marco de mudança, um testemunho de que você escolheu viver a vida abundante que Ele preparou para você. E se você já entregou sua vida a Cristo, fortaleça essa mensagem. Comente amém para que essa palavra alcance ainda mais vidas e seja compartilhada como uma semente de esperança e salvação. Que a luz de Deus brilhe através de você e inspire outros a encontrarem o mesmo caminho de redenção. Até a próxima.